tosse que não passa, suor mais salgado que o normal, pneumonia de repetição e diarreia. Sabia que se esses sintomas aparecem com frequência, eles podem indicar fibrose cística, minha gente? Pois é, meu povo, a fibrose cística, também conhecida como doença do beijo salgado. Você ouviu falar? Doença do beijo salgado é causada por alterações genéticas e provoca problemas respiratórios e digestivos. Pois, por ainda ser pouco conhecida, o seu diagnóstico pode demorar e colocar a vida do paciente em risco. Isso é uma pena. Então, para entender mais sobre esse tema, eu e você, vamos receber ela que é a nossa médica pneumologista e pediatra também, a doutora Marina Teramay. Doutora Marina, bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Que alegria recebê-la aqui, doutora. Obrigada pelo convite. A senhora está vindo de São Paulo. São Paulo. Ô, São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de emprestar a doutora Marina um pouquinho aqui para o Brasil inteiro através da Rede Aparecida para a gente conversar sobre um assunto muito interessante. É muito comum isso, doutora? 1 para cada 10 mil pacientes pode nascer com fibrose cística. 1 para cada 10 mil, né? Sim. E eu estava lendo aqui no início, doutora, compromete o sistema respiratório e digestivo? Ele pode comprometer vários sistemas. Como é uma doença genética que tem muitas mutações, já foram descobertas quase 2.000 mutações. Então, tem manifestação clínica muito diferente. O principal é a via aérea, comprometimento pulmonar, e também pode ter bastante quadro de diarreia, desnutrição. Enquanto as pessoas estão em casa preparando aquele almoço delicioso, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos. Doutora, por favor. Gente, a doutora Marina já está aqui, hoje o assunto fibrose cística, né? Doutora, vamos entender as duas palavras. O que é uma fibrose e cística, vem da onde isso, doutora? Fibrose é quando você tem uma troca do formato normal do pulmão e ele vai, digamos que endurecendo, é como se fosse uma cicatriz. Cística está relacionada ao formato que acaba tendo na dilatação, né? Entendi. A infecção acontece uma dilatação na pequena via aérea, então ele às vezes fica nesse formato. Então, doutora, a gente podia resumir o programa assim, como é genético não tem nada que fazer, né? E aí? É genético? É hereditário, né? Por quê? É o pai que doa, é a mãe, os dois, né, que doam junto? Como é que é, doutora? A gente chama de doença genética autossômica recessiva. Então, autossômica recessiva. Exato. Então, é o pai e a mãe. Para o paciente ter essa doença, ele precisa ter dado 2 genes mutados. Eu vou fazer uma pergunta assim bem básica, doutora. Esse gene é um gene defeituoso, enfim, que a pessoa que tem fibrose recebe por herança, tanto um gene defeituoso do pai, um gene defeituoso da mãe, que se juntam naquele momento ali que acontece, doutora? Sim, é uma assim. mutação, são 2 mutações, né, que herdou de ambos os lados. Se você só tem uma mutação e o outro é normal, então você não só carrega o gene da doença, mas não desenvolve. Você precisa ter as 2 mutações. Agora, isso, a gente sabe que quando a criança nasce, tem o teste do pezinho, tem o teste do olhinho. Já no início do nascimento já se detecta isso ou se espera o crescimento para perceber algumas manifestações, doutora? Sim, o teste do pezinho, que foi criado em 2001, ele faz uma triagem, a gente investiga o tripsinogênio imunorreativo. E é para a gente verificar, é como se fosse uma peneira, para você pegar os casos suspeitos. Então, quando você tem essa alteração no teste do pezinho, ele é repetido após alguns dias de vida, e aí se mantém essa alteração, é feito o teste do suor para fazer o diagnóstico. Então, no pezinho também já se detecta? Já se detecta. Por que é, doutora, doença do beijo salgado? Ou seja, é o suor que tem uma salinidade muito alta? Como é que é? Sim, a doença ela causa uma alteração na proteína CFTR, que é quem faz a produção do canal de cloro. Né? Isso, e o canal de cloro defeituoso, ele mantém as secreções mais concentradas. Então, você tem é como se fosse um acúmulo de sal no suor, então é salgado o suor. Doutora, antigamente você tinha até alguns estigmas, né, doutora, assim, algumas, né, os mitos que diziam assim, quando você fosse beijar uma criança na testa, que sentisse que o beijo, que era salgado, então praticamente a criança, isso era na época, né, um tempo atrás,
que dizia assim, então a criança estava condenada a morrer porque tinha esse sal no suor, doutora. Era um pouco esse estigma que se tinha? Sim, porque antigamente você não tinha um bom prognóstico Não tinha da tanta informação, doença. né, doutora? Não tinham saúde e fé naquela época. Por ser uma doença que pode ter uma evolução grave e rápida, se não tiver uma intervenção precoce, justamente era por isso que tinha esse estigma. E foi um dos motivos para ser incluída a investigação no teste do pezinho. Quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento preventivo, maior é a sobrevida do paciente. Agora, doutora, é verdade, assim, a gente sabe que isso não acontece para todo mundo, a gente tem que ser realista aqui, não acontece para todo mundo. Quanto mais cedo qualquer tipo de prognóstico, de exame, melhor ainda, né? Então isso, a gente tem que começar a colocar isso na nossa cultura, nossa mentalidade. Mas nem sempre foi assim, nem sempre ainda é assim. Então, de repente, a pessoa sente que o suor é salgado, enfim, mas ela vai no decorrer, no desenvolvimento, manifestando alguns sintomas, que está ficando doente, está perdendo peso, está ficando fraca, o que ela começa a perceber quando não se é feito esse diagnóstico precoce? Sim, nos casos mais graves, a gente pode ter um atraso no crescimento, ganho de peso da criança, ele pode desenvolver um quadro de diarreia com perda de gordura nas fezes, muitas vezes é isso que causa essa desnutrição na criança. Infecções respiratórias de repetição, uma bronquiolite que persiste por muito tempo, infecções que necessitam de antibiótico, polipose nasal nas crianças. Então, pode ser um quadro arrastado, porém contínuo, persistente. É claro que muitos desses sintomas que a doutora acabou de descrever, eles são comuns a várias outras doenças. Então, é difícil você perceber algum sinal específico. Talvez o mais incomum seja o suor salgado, porque ele já é salgado por natureza. Sim. Por uma pessoa que tem fibrose cística, é mais salgado ainda, doutora? Ele é mais salgado, mas nem sempre a gente percebe. Muitas vezes porque ninguém vai chama... experimentar o suor, né, entendeu? A própria pessoa sente que esse sabor, né, doutora? Não necessariamente. Mas o principal é essa recorrência das infecções e a diarreia que é crônica. Diarreia crônica, outro Sim, sintoma, diarreia sim. crônica. Então a gente vê ali, doutora, assim, que afeta, né, o sistema digestivo e o sistema, principalmente, outros afetos, o digestivo e o respiratório. Explica pra gente onde que afeta o digestivo. Você já falou, diarreia é uma situação, que mais? Sim, a diarreia acontece porque no pâncreas você tem, é como se fosse um entupimento dos ductos. Então você não consegue fazer a produção de uma enzima que faz a digestão da gordura. A gente sabe que o pâncreas, doutora, o pâncreas ele produz a insulina, o glucagon, a gente sabe que é essa enzima que você estava falando ou uma outra ainda? A produção de lipase que é comprometida, né? Entendi. Então a gente não tem uma perda de gordura nas fezes. Muitas vezes, em casos mais graves, o bebê já pode ter um comprometimento pancreático na vida intrauterina. Entendi. Olha só. Justamente por causa do entupimento, por causa dessas secreções mais espessas. Tem alguns quadros mais raros também, que o bebê pode ter o íleo meconial, que é um mecônio mais espesso, por conta dessas secreções. É como se fosse o primeiro cocô do bebê, né? Entendi, aquele cocôzinho mais escuro, que é mais pegajoso. Então pode ter um entupimento do íleo e causar um quadro de abdômen agudo, uma infecção mais grave, né? E a longo prazo, pensando no pâncreas, o paciente pode vir a desenvolver o diabetes também. Olha só, claro, insulina. Baixa resistência, né? Isso, e pode ter também comprometimento do fígado, além da via aérea respiratória. E na via aérea respiratória, o que é assim, o pulmão, a pessoa fica aqui com chiado, fica com falta de ar, porque compromete também a via respiratória, o sistema respiratório, que é o pulmão, etc. aí, né, doutora? O que acontece? Como há um espessamento dessas secreções, o muco acaba ficando mais grosso, então a gente acaba tendo mais contaminação da via aérea. Então a gente não consegue fazer a eliminação. Quando a gente tosse, por exemplo, a gente muitas vezes consegue mobilizar o muco, evitar que a gente tenha uma infecção. Durante o espessamento do muco, esses brônquios e os bronquíolos, as pequenas vias aéreas, eles vão se tornando
mais aderentes. Entendi. Então, isso facilita a contaminação por bactérias. Mas produz um muco, doutor, assim, produz aquilo que a gente popularmente ouve assim, a pessoa tem água no pulmão, não tem nada a ver. Não, não água é no pulmão não. Seria, talvez o termo peito cheio fosse Peito até cheio, mais frequente. Costuma ser um catarro mais grosso, mais espesso. Tem coloração, meio esverdeado, meio marronzado? Pode ter. Quando tem, sugere que tem alguma colonização bacteriana. Entendi. E os pacientes que têm a fibrose cística, eles costumam ter bactérias um pouquinho diferentes de uma infecção comum. Né? É bacteriana, né? Bom, é genética. Pode ter infecção viral também, né? Mas isso predispõe, esse muco mais grosso predispõe a gente a ser colonizado. Às vezes a bactéria está lá quietinha, mas está presente. Entendi. E o paciente pode ter as agudizações e ter a infecção causada por essa bactéria. Vou mostrar algumas fotos, doutora, que a senhora trouxe, assim, até mesmo para ilustrar, além do nosso molde que está aqui. Tem que lembrar, então, doutora, que é uma doença genética. Sim. Não depende da pessoa, mãe não se culpe, pai não se culpe, é uma doença genética, não foi culpa de vocês de colocar esse gene aí para a criança, para o seu filho, etc. Mas, acima de tudo, é genético e ela também, talvez por ser genético, não tem ainda a palavra cura, né? Mas tem, assim, tratamento. Depois a gente fala dos tratamentos. O que essa foto está mostrando, doutora? Então, é anatomia? A via aérea respiratória, exato. A anatomia da via aérea respiratória. Então, lembrar que começa no nariz. Né? No nariz, por conta desse muco mais espesso, a gente já pode ter a predisposição a ter mais sinusite. O paciente também pode desenvolver pólipos dentro do nariz, né? E a gente descendo, né, causa um quadro mais de bronquite aguda, né, um quadro catarral mais importante. Toda a via aérea pode ter esse muco mais impactado, mas no paciente com fibrose cística a gente se preocupa mais na pequena via aérea, que é onde o muco realmente vai ficar preso. Então, fisioterapia respiratória, as inalações ajudam Inalação um pouquinho ajuda. A gente a conseguir remover esse muco. Mas ele tende a ser mais aderido e é isso que vai causar a cronicidade da doença. Tá, a senhora falou que por afetar a parte digestiva, etc., diarreia, né? E a parte respiratória é tosse, secreção, catarro, é isso que se manifesta, doutora? Isso, pode ter o chiado no peito, dor torácica também. Gera dor também, por Pode, fato. é quando tem a infecção junto, né? Dificuldade de respiração, doutora? Sim. A pessoa vai Respiração fazer mais caminhada, acelerada. vai andar, vai descer a escada, subir a escada, já sente um cansaço também? Sente um cansaço, e justamente por ter essa respiração mais rápida, esse gasto energético maior, geralmente eles também são magrinhos, né? Entendi. Junto a diarreia e o gasto energético aumentado do paciente, eles tendem a ser meio magrinhos. Fibrose cística. E aqui, doutora, assim, um exame, né? Aqui é um raio-x já num quadro um pouquinho mais avançado. A gente consegue ver que tem o espessamento dos brônquios, tem algumas áreas mais arredondadas que sugerem o que a gente chama de bronquiectasia, que é quando tem uma dilatação da pequena via aérea, do bronco, que ele vai mudando a conformação, o formato natural dele, e isso também vai aumentando o acúmulo de secreção. Então, o paciente começa a ter uma alteração na anatomia da via aérea dele e, a longo prazo, isso vai causando mais chance de levar a um quadro mais grave. Mais grave, quando você fala grave, é grave mesmo, um óbito. Sim, né? sim, é óbito também. É mais comum, isso não tem geração, pode ser uma criança, pode ser um adulto, doutora? Quadros mais graves geralmente iniciam desde a infância. Existe uma estimativa de sobrevida em torno dos 30, 40 anos, justamente por conta das infecções de repetição, da desnutrição, então isso aumenta a chance do paciente vir a ter um quadro mais grave. Os quadros mais simples, o paciente pode ter, por exemplo, uma infertilidade, por obstrução dos ductos, né? E às vezes você só descobre quando vai ter filho, né? Ou seja, nos homens, tanto homem como mulher, porque tem um canal diferente. Nos homens. O canal diferente sim. pode ficar entupido ali, doutora. Sim. Né? Então, justamente por serem muitas mutações. Então, Entendi. a gente tem um quadro bem variado da doença. Então, por isso, assim, que o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. mais chance assim, de tratamento, doutora. Sim. Cura não se tem ainda porque Cura é genético, ainda não. né? Exato. O que é isso, doutora? Estou vendo umas flechinhas amarelas, vermelhas Então, aí. aqui é uma tomografia de tórax, a gente está mostrando um quadro também mais avançado.
para mostrar como que tem a mudança no pulmão, né? Então, aqui está um pulmão bem comprometido, a gente está vendo impactação de muco, né? Aqui é um sinal que a gente chama em dedo de luva, né? É o muco que está parado lá, ele já causou toda a deformidade nessa Isso que região consiste do a fibrose, brônquio. doutor? Ficou endurecido aí? O catarro ficou aqui, Tá. né? Ela causou a deformidade aí desses brônquios, que a gente chama de bronquiectasia. Esse daqui Tá. é o famoso anel de Sinetti ou anel de pérola, né? Que parece um anelzinho que a gente tem a dilatação do brônquio, né? Então, normalmente a gente não veria todas essas imagens circulares, né, num pulmão saudável. E aqui a gente já tem uma Aqui tem, só para explicar, mais ou menos outro jeito de dizer a mesma coisa. Exato. Né? Então, para quem está em casa, está chegando agora, para a gente definir o que é fibrose cística. Fibrose cística é uma doença genética que causa principalmente infecções pulmonares, causa alteração do muco, da secreção e também pode causar diarreia crônica, alteração no crescimento da criança, um quadro de desnutrição. Entendi. Então não temos que culpar o pai e a mãe porque é uma doença genética, né, doutora, né? Genética. Isso faz parte do processo, né, de milhões de anos assim que vão sofrendo e de repente acontece que uma pessoa, uma a cada 10 mil, é isso? Uma a cada 10 mil pode ter essa fibrose cística. Exato. A Kátia Silva, doutora, ela que é de Curitiba, no Paraná. Bom dia, Kátia. Que bom que você está conosco, representando o Paraná e Curitiba, acompanhando o programa Saúde e Fé. Quais os cuidados devem ser tomados com quem tem fibrose cística, principalmente crianças na escola? Pergunta a Kátia, doutora. Então, Kátia, a criança ela tem que ter uma proteção um pouco maior em relação à imunidade dela. Vacinação super completinha, nos quadros, nas épocas que tiver muita infecção respiratória, outono, inverno, usar máscara e todo cuidado tem que ser um pouquinho mais intenso, né? Então, as inalações, a terapia, fisioterapia respiratória, a alimentação adequada, a nutrição é super importante nesse aspecto também. E o principal é ter um acompanhamento num ambiente multicêntrico, né? Então, você vai ter o endocrinologista, o pneumologista, o pediatra, o nutricionista, o fisioterapeuta trabalhando junto, né? Muitas vezes você tem contaminação de um paciente para outro, que tem colonizações diferentes de bactéria. Então, esse é o principal meio aí de fazer a prevenção, evitar o contato direto deles. O Rubens Monteiro, de Caçapava, São Paulo. Obrigado, Rubens. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco. Obrigado, bem-vindo, viu? Bom dia para você. É possível ter fibrose cística e o teste do suor dar negativo? Pergunta aí o nosso amigo Rubens, doutora. Então, Rubens, é difícil ter. A maioria dos pacientes que tem fibrose cística vai ter um teste do suor positivo. Porém, como todo teste, ele pode ter algum problema aí de execução, há alguns fatores que também podem predispor a resultados falsos negativos. Então, uso de corticoide, às vezes o paciente tem alguma doença de pele para a realização do exame, então é raro, mas pode dar negativo e aí cabem os testes genéticos para poder fazer a confirmação. Agora, doutora, vamos lá para Lavrinha, São Paulo. Quem representa é a nossa amiga Vitória Carvalho. Bom dia, Vitória, que bom que você está conosco aí em Lavrinhas, acompanhando o programa, representando a sua linda cidade, viu? Por que o dano pulmonar influencia na fibrose cística? Pergunta a Vitória, doutora. Então, Vitória, a fibrose cística, por ser uma doença crônica, ter esse acúmulo de muco, toda vez que você tem uma injúria no pulmão, por exemplo, tem uma pneumonia aguda, o pulmão já fica no estado inflamatório maior, você pode ter alguma sequela, alguma lesão mais importante, e isso vai predispor aí ao paciente a ter um quadro um pouquinho mais grave na fibrose, se não for bem tratado. E lá para São Lourenço, Minas Gerais, é a casa do nosso amigo, o seu José Matos. Bom dia, seu José Matos, Deus abençoe, que bom que você está conosco também. Fibrose cística tem perigo de levar à morte? Pergunta o José Matos, doutora. Sim, senhor José, é bem importante aí a gente falar nisso, né? A fibrose cística, quando tem um acometimento de desnutrição e infecção, inflamação pulmonar importante, pode sim aumentar a chance do paciente vir a óbito. Quando é quadros mais leves, dependendo da mutação, muitas vezes a pessoa nem percebe que tem a doença.